Dor ciática ao acordar. Sabe aquele desconforto, aquela irradiação logo que você levanta? Formigamento dos pés, nas pernas, sensação de pesado, fisgada na coluna. Vou te ensinar nesse vídeo 3 exercícios, uma sequência de movimentos para você fazer de manhã cedo para aliviar essa compressão e melhorar essa sintomatologia. E mais importante do que isso, vou te contar as reais causas que levam a essas situações. Então, se você está começando com esse problema, está com medo que ele agrave, vire uma cirurgia, por exemplo, de coluna ou algo mais grave, é importante você rastrear a causa, tá? Mas vai ter ferramenta para você fazer aqui dentro, bem simples, rápido e prático, tá bom? Se você é novo por aqui, não me conhece, meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, também sou osteopata, trabalho com todos os conceitos da medicina funcional integrativa. E no vídeo de hoje eu separei um tema bastante simples e bastante comum, repetido, que é dor no ciático, no trajeto do nervo ciático, o formigamento, a dormência, a ardência nas pernas, que corre pela inervação logo que você acorda, que é bastante diferente de boa parte das pessoas que têm uma cetalgia ao movimento, a um mecanismo. Eu sinto dor quando eu faço tal movimento, tal movimento, tal movimento. Ele não é tão comum e a causa é mais esquisita do que você imagina. Então, se você tem algum sintoma de dor ao acordar, você vai se entender aqui nesse vídeo. Já aproveita, clica no botãozinho para compartilhar, porque o vídeo ele é bom, ele vai ajudar alguma pessoa. Talvez não seja o ideal para você, mas para as outras pessoas vão fechar perfeito, tá? Eu tenho vários comentários que eu recebo todos os dias aqui no canal do YouTube, são inúmeros que chegam para mim nas notificações. Algumas pessoas eu respondo, dependendo da pergunta eu respondo, tá? Então tem que ser bem interessante, eu vou responder. E vejo muita gente comentando, nossa, me salvou, me aliviou, me ajudou. Quer dizer, o vídeo pode ajudar, então eu peço que você compartilhe, já curte o videozinho, que daí ele vai para muita gente. Quanto mais gente vê esse vídeo, mais pessoas vão se beneficiar. Você está fazendo isso sem custo nenhum, tá bom? Bora pro conteúdo. Pessoal, primeira coisa, não é normal você dormir, fazer um processo fisiológico de reparação que é o sono, né? Você não precisa ser muito gênio para entender que você dorme para que seu corpo cicatrize, para que ele cure, para que ele consolide memória, para que ele recupere energia, para que ele reorganize os tecidos. Né? Todo mundo já mais ou menos tem uma noção sobre isso. Se você faz isso durante a noite, 6 horas, 8 horas, 7 horas, e não acorda bem, descansado, aliviado, é porque realmente há um conflito no seu corpo, existe um desequilíbrio em algum lugar, né? Literalmente como um desequilíbrio. Imagina que seu corpo é um armário, certo? Sei lá, com 10 gavetas nesse armário, e aí lá numa gaveta está um pouquinho torta ali. Você olha, o armário não está normal, ele está com uma gaveta com problema. Durante a noite o corpo tenta arrumar aquela gavetinha, só que ele vai fazer isso mexendo em todas as outras 9 gavetas, entendeu? Então ele vai mexer o corpo inteiro para ajustar às vezes uma coisa. E no final da noite, quando você acordar, né, no amanhecer, ele tem que estar com as 10 gavetas organizadas, tá? Isso é uma metáfora para você entender. Então se você acorda com dor, obviamente existe um desequilíbrio, existe algo que está disparando isso. E o mais importante, é algo que dispara durante a noite. Isso é um detalhe importante. Muitas das pessoas que chegam para mim falam, olha doutor, eu sinto dor na coluna. Eu te pergunto, você acorda com dor? Não. Opa! Então tem uma série de mecanismos, uma série de tecidos, estruturas do corpo, situações que acontecem com o ser humano que só acontecem durante a noite ou que são exacerbadas à noite, melhor dizendo, elas ficam mais críticas à noite. Se o paciente não relata dor matinal, eu já descarto um monte de problema. Uma simples pergunta descarta um monte de coisa. Então, se o seu médico, seu terapeuta, seu fisioterapeuta nunca lhe perguntou isso, é uma pergunta bem importante. Olha, quando acorda, piora, o que você faz que alivia? O que você faz que piora? Né? Por exemplo, eu levanto de manhã cedo, doutor, eu sinto formigamento nas pernas, dormência, ou dor nos pés, ou irradia no tornozelo. Eu levanto, começo a caminhar, 3 minutos me alivia totalmente. Nossa, isso te indica assim milhares de coisas que podem ser e um monte de coisas que podem não ser. Entendeu? Vocês vão entender aqui no vídeo, tá? Como é que o vídeo vai acontecer, pessoal? Por que isso ocorre? Qual é o fenômeno que justifica essa situação do acordar com dor? Como que se resolve? Quais são as soluções, os exercícios práticos? Eu vou ensinar aqui no vídeo. E qual é a real causa e a verdadeira cura? Dá para curar, Murilo? Dá para curar. Depende do seu caso, do seu problema, dá para curar 100%. Vocês vão ficar impressionados como é simples, tá? De curar, ok? Não esqueça. Perceba se você sente dor ao acordar, se ela piora quando você acorda, se está mal quando acorda e se alivia a atividade física. Se aliviar a atividade física, a gente já tem um monte de indicação. Se não alivia, mas alivia com movimentação do dia, né? Então, eu levanto e passa sozinho, mas não fiz nenhum exercício para passar.
Eu só levantei e já passou. Também indica um monte de outras coisas, tá bom? Ok? Aqui uma ressalva importante, até anotei aqui para não esquecer de falar para vocês, pessoal. Existem dois cenários nessa situação. Existe um cenário estrutural patológico, que pode indicar, que é o mais comum, vamos dizer assim, e existe um outro cenário que também não é tão incomum assim, mas acontece, que não é patológico, não é doentio. Vamos começar com aquele que vocês conhecem. Olha como é simples. Quando você acorda de manhã cedo, atenção agora para o vídeo, agora eu vou explicar como que acontece esse mecanismo. Quando você acorda de manhã cedo, durante a noite, todo o seu organismo ele reparou, certo? Todos os órgãos, a memória, como eu falei, todos os tecidos. Se você tem lá na sua coluna uma hérnia, um disco degenerado, abaulado, uma alteração de estrutura anatômica, durante a noite é na natureza do corpo que ele reidrate esse disco. Esse disco vai receber líquido. E esse líquido é para nutrir os anéis semicirculares do disco, é para trocar resíduos metabólicos, é para melhorar a vitalidade daquele tecido. Só que quando ele reidrata, se esse disco está projetado para dentro do canal vertebral, está dando contato com algumas estruturas neurais, de manhã isso vai ser mais exacerbado. Então é na natureza que de manhã você seja mais alto do que no final do dia. A própria ação da gravidade influencia sobre isso, tá? Até aqui eu acho que nem é muita novidade, a maioria das pessoas talvez já tenha sabido. Mas uma coisa que você não sabe é que quando você reidrata durante a noite, você traz os líquidos para dentro, vai demandar muito da qualidade do seu sangue, a qualidade dos líquidos do seu corpo. Se você é uma pessoa toda inflamada, toda intoxicada, toda desnutrida, você há de convir comigo que esse disco de manhã cedo não vai ter a mesma qualidade. O mesmo cenário acontece com a inflamação. Se esse disco reidratou e ele gerou um estresse lá no canal vertebral e lá já havia uma inflamação, ele gera um novo mecanismo inflamatório, você não curou à noite, de manhã vai ser pior. E aí, com o acordar, com o movimento, o bombeamento desses metabólitos, metabólito seria o resíduo do processo de algum processo metabólico, de alimentação, ou de excreção, ou de cicatrização. Então, esse resíduo, essa sujeira, ele vai ser drenado. Então, a atividade física, quando de manhã cedo, ele vai movimentar esse disco, muitas vezes tirando a compressão mecânica, também vai movimentar os fluidos que tem ali, líquidos inflamatórios e tudo mais, e acelerar a cicatrização. E modular a percepção de dor. Existem várias vias em que o exercício físico ele modula a dor, tá? Então você pode suspeitar que existe uma lesão estrutural na sua coluna, comprimindo o ciático mesmo, um abaulamento, uma hérnia, uma extrusão, uma protusão ali, né? Gerando essa irradiação. E aí você acorda, acontece esse fenômeno da reidratação e da má cicatrização, vamos colocar assim, certo? Acordou, vai gerar essa dor. Movimentou, vai aliviar. Agora, um ponto importante, quando você vai fazer os movimentos, logo que você acorda, você desperta alguns músculos que são músculos antigravitacionais, músculos posturais, como o diafragma, o psoas, a musculatura profunda do abdômen. Se essa musculatura durante a noite ela estiver inibida, ela estiver reduzida em sua atividade funcional, você vai acordar com dor. E aí, por uma questão do movimento de ficar em pé, simples fato de ficar em pé, né? Essa mecânica, ela volta, vamos dizer assim, quase que você empurrar um carro morro abaixo. Ela volta por embalo, ela volta sozinha. Porém, basta você deitar, repousar novamente, essa inibição dessa musculatura, esse desligamento dessa musculatura reacontece e automaticamente você volta a ter dor ao acordar, tá? Então, entenda, existem fenômenos disfuncionais que inibem essa musculatura e eu vou contar isso para vocês. E existem lesões estruturais, como a própria hérnia de disco, que já geram esse fenômeno. Existem várias outras vias que poderiam justificar a dor matinal. Eu somei aqui duas que são mais comuns e que são relativamente fáceis de se entender, tá? Ok? Bom, agora pessoal, bora para o exercício físico para vocês entenderem quais movimentos vão ativar essa musculatura, né? Quais exercícios vão promover um acordar dessa musculatura profunda e também quais exercícios vão projetar essas possíveis lesões discais e vertebrais para o lugar certo e para longe da dita cuja inervação, né? Não sei se você conseguiu entender. Eu vou ensinar, movimentos são 3 exercícios que vão acordar os músculos independente do que desligou eles e que vai reposicionar o disco ali, o corpo vertebral e o disco vertebral nas compressões patológicas estruturais, tá bom? Então faça a sequência inteira, porque você não sabe exatamente o que você tem. E aí eu vou te contar logo na sequência o que realmente causa isso, tá bom? Um grande abraço e vamos seguir para o exercício. Vamos lá então, pessoal, para essa sequência de 3 exercícios que vão fazer essa atividade, tá bom? O primeiro exercício que eu gosto de utilizar é um exercício que promove a extensão da coluna
para levar o disco anterior e descomprimir. E também ele já vai provocar musculatura do transverso, musculatura profunda abdominal, musculatura do psoas. Então ele vai ter várias funções. E aqui eu vou ensinar uma variação desse exercício também, tá? Vocês já devem ter visto um exercício como esse, por exemplo, que você vai lá embaixo e estende o tronco, vai até o máximo e volta. Esse simples movimento de extensão, pô, mulher, acordei, levanto, vou lá, faço 20 vezes esse movimento, pauso um pouquinho, faço mais umas 20 vezes. Lá embaixo, ó, só isso aqui. Vai no seu limite, ó, o meu limite seria aqui, ok? Mas você pode também fazer ele unilateral. Você joga um pouquinho mais do peso para o lado esquerdo, deixa a perna direita mais leve, leva lá embaixo, ó, eu quase não estou apoiando a perna direita, você vai perceber que força bem mais, ó. Não sei se no vídeo vocês conseguem ver que fascicula, que treme um pouco, tá? E aí troca para o outro lado. E observa qual é o lado que você tem mais insuficiência. Ó, eu não estou apoiando a minha perna esquerda, tá, gente, no vídeo. Ó, no meu caso, o lado direito bem tranquilo em relação ao lado esquerdo, um pequeno desequilíbrio. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é trazer esse disco vertebral anterior, mas também com uma inclinação, então um vetor de inclinação. Você só vai inclinar seu tronco, girar ele um pouco para o teto, como se você olhar para cima, e apoiar o cotovelo na cama. Nessa posição que você está aqui, é só respirar, só atividade respiratória, porque o diafragma é um músculo desses antigravitacionais. Então a respiração, essa mão você pode pôr para trás ou deixar em repouso. E solta. Puxa. E solta. Você pode mobilizar, você pode ir e voltar, fazer isso pelo menos lá umas 10 vezes e fazer, obviamente, dos dois lados, ó, pro teto, como se eu levasse o peito pro teto. Eu não tô bem de lado, ó, seria bem de lado aqui. Eu tô colocando meu cotovelo um pouco para trás e levando o tronco para cima, certo? Nesse sentido. E aí respira ou mobiliza, tá? Outra forma de você aliviar essas ditas compressões é mobilizando a inervação periférica. E aqui você também tem variações, mas a que eu mais utilizo é fazer toda uma flexão do seu corpo, ó, fazer toda uma flexão do seu corpo, cruzar os braços atrás para deixar eles relaxados. Com essa flexão aqui você leva as duas pernas até no máximo e lá no máximo, ó, lá na frente os joelhos estão estendidos, tá, pessoal? No vídeo talvez vocês não consigam ver. Deixa eu ver se eu abaixo um pouquinho para vocês entenderem. Ó, vamos lá. Me curvei aqui e estendi ao máximo, ó. O joelho está estendido e agora eu puxo a ponta do pé. Não vai dar para ver no vídeo. Puxa a ponta do pé, tá? Lá no vídeo eu tô com as pernas estendidas e eu puxo a ponta do pé, tá? Puxa a ponta do pé. Sempre o máximo de flexão, puxo o máximo que eu posso. Você vai sentir um alongamento bem intenso. Nossa, estou sentindo bastante, doutor. Aí relaxa a ponta do pé, alivia. Não é bom causar hipóxia na inervação, né? Redução da oxigenação na inervação por mais do que 15 segundos. Então você puxa um pouco lá, uns 3 a 5 segundos e solta. De novo, puxa e solta, ok? Eu gosto de fazer na beira da cama, sempre soltando o corpo assim e vai até o final com o joelho. Você está usando os músculos da coxa para poder inibir a musculatura posterior, relaxar ela de forma natural e automaticamente imobilizar a inervação. Com essa sequência, pessoal, de 3 exercícios, você vai ter um alívio das suas dores na coluna matinais. Porém, você não vai saber o que gerou isso. Aqui vem uma ressalva importante. Quando você tem, então, essa dor ao acordar, você tem que ter, como eu falei, alguma coisa que inibe a musculatura profunda. Uma das coisas que mais causam isso são problemas urinários, infecções urinárias, pedra nos rins, também problemas intestinais crônicos, como intestino grosso, intestino delgado, alguns fatores emocionais que levam à fadiga matinal. Então o paciente não só ele acorda com dor, ele acorda cansado, indisposto, fraco, né? Parece sem energia. Isso é uma alteração muitas vezes do cortisol. E o cortisol, ele é feito pela adrenal, que fica em cima do rim, que gera disfunção no psoas, que é um músculo antigravitacional e gerador que você sente. A mesma situação pelo rim, a mesma situação pela infecção urinária. Então, quando eu penso num paciente que me relata ao acordar dor matinal, eu penso, primeiro, num órgão abdominal, numa correlação somato-emocional e, em última instância, distúrbios de origem neuropática, como hérnias de discos, compressões e até mesmo outros tipos de distúrbios, tá? Teriam vários outros que causam isso. E aí você tem que fazer uma pergunta. Poxa, beleza, doutor, faz sentido. Eu acordo de manhã cedo, sinto a dor, faço exercício, alivia, tudo que você falou. E eu tenho histórico de cálculo renal. Aí você tem que ir atrás da causa do cálculo renal. Porque se você não tratar a causa do cálculo renal, você vai voltar a ter cálculo.
E aí você vai voltar a ter inibição da musculatura, e aí você vai voltar a ter dor lombar matinal. Entendeu? E assim subsequente. Ah, eu tenho muito cansaço matinal, Murilo, meu cortisol é baixo pra caramba, eu tive um trauma na infância, eu tive perdas familiares. Então você tem que tratar real o problema emocional para que seu corpo reequilibre para você parar de ter esse problema. Eu faço isso toda semana aqui no consultório, gente. Toda semana eu dou alta para pessoas que vieram com trauma emocional tendo dor lombar. Então, se você quer realmente curar suas dores e não só aliviar, você precisa ir na causa. A causa ela é muito profunda muitas vezes e muito distante do que você conhece. Tá? Existem outros problemas, como eu falei, que geram dor matinal, sobretudo nas pernas, no ciático, nos pés, né, ao acordar, e que são extremamente simples e não tem nada a ver com a hernia de disco, tá? Nada a ver, Murilo, nada a ver com a hernia de disco, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, espero que você consiga se guiar na cura do seu problema. Se ficou alguma dúvida, você pode escrever nos comentários, eu respondo alguns comentários. Você pode também me seguir no Instagram e mandar na caixinha, eu abro uma caixinha lá para o pessoal mandar dúvidas e poder sanar. E se, claro, se for para te ajudar de alguma forma melhor, você pode marcar uma consulta, tá? As consultas online são agendadas no mesmo número da clínica, no nosso site centrodesaudeintegrativa.com.br. Todos os nossos links estão aqui embaixo, todos os produtos que eu uso estão aqui embaixo, todos os materiais complementares estão aqui embaixo, você tem tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Na consulta de 50 minutos eu consigo saber o que gera seu problema de inibição da musculatura profunda ou alteração estrutural na coluna ou até outros fatores não citados aqui no vídeo que levam à dor matinal. Mas eu espero que você consiga aliviar pelo menos um pouco com esses exercícios, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um grande abraço e até o vídeo da semana que vem.